Começa agora Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, mais uma vez eu tenho a honra de apresentar o Pan News Cidades, hoje dia 31 de julho do segundo ano da pandemia. A vida política do país está efervescendo e na busca da estabilidade, o presidente Bolsonaro entregou a alma do governo nas mãos do senador Ciro Nogueira, do PP. O senador, que foi eleitor declarado do ex-presidente Lula, investe o seu futuro no bolsonarismo, o que é o mesmo que misturar óleo em água. A Casa Civil, apesar de não possuir uma dotação orçamentária significativa, é responsável pela aprovação da burocracia, que define quem, quando, como e onde estarão todos os indicados políticos nos postos chaves do Executivo, entre outras funções vitais. Enquanto a CPI do Senado começa a esquentar as turbinas para reacender o pavio que pretende implodir o governo, a indicação de Ciro Nogueira abre espaço para que o senador Flávio Bolsonaro componha o grupo diretor, o que deve acabar com qualquer monotonia das sessões desse mês de agosto. Se as disputas eleitorais off-label continuam, pelo menos a vacinação segue o caminho da esperada imunização. Alguns atrasos, um ou outro percalço, mas em São Paulo o governador pretende imunizar os adultos até o final do mês de agosto e flexibilizar os horários e as regras mais rígidas implantadas durante o pior da crise pandêmica. Em Campinas, a vacinação continua a todo vapor e jovens abaixo dos 30 anos receberam a primeira dose, o que gera uma euforia que precisa ser cautelosamente externada. É bom lembrar a todos que receberam a primeira dose que a imunização completa só acontece com a segunda dose e o governo federal pretende iniciar testes para administrar uma terceira, haja vista o número assustador de variantes agressivas que começam a se manifestar pelo país. As recomendações continuam: uso de máscara, álcool gel nas mãos e distanciamento social são fundamentais para o controle da peste. No programa de hoje, vamos conversar com o militar da reserva José Cirino Filho, que vai analisar a formação do profissional de segurança pública. E vamos terminar com a presença do comendador Paulo César Lima, o polêmico tricampeão mundial Paulo César Caju. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. E participe também pelo nosso WhatsApp 19 97 149 1003. Repito, 19 97149 1003. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. O Pan News Cidades volta já. Já pensou em estudar em um centro universitário que emprega mais de 90% de seus alunos antes mesmo de se formarem? Estude no Grupo Unieduca, composto pela Unimax, Unifage e FAAGRO. Aqui você realiza aulas práticas desde o primeiro semestre. Está esperando o quê? Agende uma visita e faça o vestibular online agora mesmo em nosso site, grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca. Aqui seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, Samaritano Saúde, campeão.
samaritanosaúde.com.br. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Vamos conversar agora com José Cirino Filho, militar da reserva, que vai abordar um pouco questões relativas à violência que aflige toda a sociedade. Cirino, como vai? Tudo bem? Shalom a todos, shalom a você, Thanos, meu amigo. Uma alegria muito grande poder estar tendo essa oportunidade de falar. Cirino, gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Você é um militar da reserva, quero que os nossos ouvintes o conheçam. Bem, como você bem disse já, eu sou um militar da reserva hoje, né? Eu trabalhei por 31 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, 27 dos quais na Tropa de Choque. E tendo em vista essa nossa atuação aí na Tropa de Choque, a gente meio que foi obrigado a ir buscando algumas especializações, e essa busca me levou a Israel. No ano de 2015, eu fui a Israel, onde eu consegui me graduar faixa preta em Krav Maga. Krav Maga, para quem não sabe, é uma metodologia de defesa pessoal e sobrevivência desenvolvida em Israel para treinar as tropas de elite ali do exército israelense. E, como eu te falei, eu me graduei lá em Israel em 2015, e hoje eu sou o terceiro Dan, e eu quero aproveitar a oportunidade aqui, se você me permitir, claro, para saudar o meu grande mestre Ami Niv. Ele é uma das grandes expressões do Krav Maga no mundo. Hoje ele é 10º Dan e é presidente da Ami Niv Krav Maga Federation, uma das maiores escolas de Krav Maga do mundo hoje. Nós estamos vinculados a ele, e para nós é uma grande honra. Ir para Israel é preciso passar por uma seleção, não é? Não é qualquer um que vai para lá aprender o que você aprendeu, não é? Conta um pouquinho como é que é esse caminho. Ah, sim, foram anos aí de treinamento, né? E para você se deslocar a Israel, para você ser autorizado a ir lá para ser avaliado, também foram meses de uma negociação aí, em que você encaminha vídeos, você é todo um processo, e ao final desse processo você é autorizado a se dirigir a Israel para ser avaliado. O que não quer dizer que você já vai automaticamente voltar com a sua faixa preta. Você vai ser avaliado, você tem autorização para ser avaliado. Pode ser que você vá e não seja aprovado. Então, é um processo lá muito intenso, muito duro, muito difícil. Para que você tenha ideia, em 17 dias eu perdi 11 quilos. Cirino, cá entre nós, essa aí não é uma formação de paz, é uma formação para enfrentamento. Há alguma filosofia pacifista por trás desse tipo de estudo ou não? Como é que isso se dá? Qual o resultado prático destes ensinamentos aqui no Brasil, por exemplo? Krav Maga, ao contrário do que muita gente pensa, apesar de ter sido desenvolvido para um contexto de terrorismo, de guerra, mas ao longo do tempo ele começou a ser ensinado para a população civil e saiu de Israel. Então, quando ele foi para fora de Israel e foi ensinado para a população civil, acabou tendo uma adaptação à realidade de cada país, à realidade do civil. Então, hoje o Krav Maga apresenta soluções proporcionais para cada situação, para cada nível de risco, para cada nível de ameaça. O Krav Maga apresenta hoje uma solução proporcional e adequada para aquele tipo de situação especificamente. Então, não é o emprego de força full time todo o tempo para resolver qualquer tipo de problema. Não. Cada problema tem a sua dosimetria, aplicação com dosimetria para cada caso. Você hoje não está mais na Polícia Militar. Eu gostaria da sua análise sobre o tempo em que passou na Polícia Militar. A nossa polícia é realmente violenta ou os casos que são mostrados representam uma anomalia dentro da instituição? Thanos, funciona da seguinte forma. Nós passamos por vários anos aí de um governo com um viés ideológico um pouco diferente, né? Um viés ideológico de esquerda, e a gente não tem como não falar sobre isso, né? Claro. Onde a atuação das polícias ela foi demonizada de todas as formas. Para que você tenha ideia, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela atende milhares de ocorrências todos os dias com grande sucesso. São milhares de ocorrências
que a Polícia Militar atende todos os dias. Qual é a que vai para o noticiário? A que deu errado. As outras todas que deram certo, ninguém sabe, ninguém fica sabendo. As vítimas que foram salvas, as pessoas que foram socorridas, as vidas que foram salvas, ninguém fica sabendo. Então, o que se observa é assim, acostumou-se a dizer a polícia brasileira é despreparada. Bom, se assim fosse, o percentual aí entre ocorrências bem-sucedidas e mal-sucedidas não seria tão díspare, tão grande. As ocorrências bem-sucedidas são uma maioria enorme e dizer que a polícia brasileira é despreparada também não é uma verdade. São problemas que acontecem no mundo inteiro, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos aí com o George Floyd, né? Não, lamentável, né? Lamentável o que acontece. É o tal negócio, né, Cirino? Cá entre nós, né? Uma ação desse tipo acaba maculando toda a instituição, não é? Apesar e nós sabemos deste atendimento que é de excelência na maioria, eu diria, expressiva dos casos. Mas quando há um desvio, realmente é isso que atrai a atenção da população e não representa a verdade que está por trás da estrutura da Polícia Militar. É lamentável. Agora, José Cirino Filho, caríssimo Cirino, como você avalia o treinamento de homens e mulheres que compõem a segurança pública do Brasil? A gestão de segurança pública e segurança privada no Brasil entende que se você treinar, se você capacitar o profissional de segurança em defesa pessoal, em técnicas de defesa pessoal, você vai estar estimulando a violência, você vai estar incentivando que essas técnicas sejam utilizadas a grosso modo, de qualquer maneira, sem uma dosimetria, sem um critério, quando na verdade é o exato oposto. A violência segue algum procedimento característico, tem um ritmo? Como é que isso acontece? Exatamente. O primeiro gatilho, como eu te falei, é a quebra da impessoalidade. A partir do momento que o profissional de segurança toma como pessoal, ele aciona o segundo gatilho. O segundo gatilho é o descontrole emocional. Porque como ele acha que agora a coisa é pessoal, agora a coisa é com ele, né? Ele se vê, às vezes, com medo de uma situação para a qual ele não está preparado. Ele se vê, por muitas vezes, preocupado de ser humilhado ali no seu local de trabalho. Então, isso tudo gera, nesse profissional, uma insegurança. Vou usar uma palavra forte aqui para o profissional de segurança, que ninguém gosta de usar, mas é a verdade. Medo, simples assim, gera medo, gera insegurança emocional. Medo gera agressividade excessiva, né? Então, quebrado o critério da impessoalidade, ele funciona como gatilho para acionar o descontrole emocional. O descontrole emocional, uma vez instalado, a partir do momento que esse profissional decide aplicar uma técnica, primeiro, ele já está comprometido para decidir qual a melhor técnica, a técnica mais adequada para ser utilizada naquele instante, porque ele está emocionalmente instável, ele já está emocionalmente comprometido. A linha de raciocínio, o discernimento, o bom senso dele já está comprometido. Então, de repente, ele vai escolher a técnica inadequada e, ao decidir aplicar essa técnica inadequada, ele ainda o faz de maneira excessiva, ou seja, sem a dosimetria exata para resolver a situação tão somente. Ponto. Se você colocou o agressor no chão, imobilizou, cessou a agressão, por que você vai continuar na aplicação dessa técnica? Se a agressão já parou, pois não, desculpe. Se a agressão já parou, não tem motivo de continuar mais. A violência está presente em diversos segmentos da sociedade, não só na polícia. Lembrando que os membros da Polícia Militar, eles são membros da sociedade, eles são tirados dessa sociedade. Então, eles não são alienígenas, né? São pessoas que vêm dessa mesma sociedade. Então, a questão da violência é um problema global da sociedade. Meu caro José Cirino Filho, olha, foi um privilégio tê-lo aqui no nosso programa, pelas suas explicações, pela sua posição, viu? Foi um privilégio contar com a sua presença aqui. Thanos, a honra foi toda nossa, acredite. Esse espaço aberto é muito importante para que a gente aprenda a enxergar a situação de um prisma um pouco mais amplo, né? E que nesse momento a gente busque que principalmente os gestores de segurança pública e privada usem esse momento para repensar seus posicionamentos,
no que diz respeito à formação desse profissional. Cirino, José Cirino Filho, militar da reserva. Grande abraço. Um abraço grande, meu irmão. Shalom a todos. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Muito bem, amigos, vamos conversar agora com um jogador polêmico, até pelas suas crônicas. Hoje, um colunista de peso, de responsabilidade, Paulo César Lima, o Paulo César Caju. Muita honra, viu, meu caro Caju? Obrigado pela possibilidade, né, de poder, de vez em quando, expor as minhas ideias, né, os meus pensamentos. Eu tenho muito carinho por Campinas, porque a família da minha ex-mulher, que é a irmã do Afonsinho, são todos aí vivem em Vinhedo faz anos. Meu grande amigo Roberto Riverino também tem sítio aí em Vinhedo, está sempre aí passeando nos finais de semana. Ele já participou do Pan News Cidades conosco, viu, Caju? É isso, pro mesmo programa? Isso. Mesmo programa. É um dos melhores amigos que eu fiz no futebol. O futebol, ele nos dá essa condição, né? Meu pai foi jogador de futebol nos anos 48, campeão pelo Botafogo, depois foi treinador de um timaço que tinha Garrincha, Didi, quando não tinha Mário de Zagallo, na época que eu fui adotado. Então, e ele sempre conversava comigo, né, sobre essas coisas. O futebol vai te abrir as portas do mundo inteiro e a melhor coisa que você vai colher daí são as amizades. E ele tinha total razão, entendeu? Mas feliz aí de poder, mais uma chance de poder falar, né? Que é raro. Mas que coisa boa. Caju, você é um grande ídolo do futebol brasileiro, tricampeão mundial. Você foi perseguido pela mídia? É verdade. Primeiro por ser um país, né, racista mesmo aos extremos, né? Então, poucos garotos na época, né? Eu nasci em 49, quer dizer, então eu nasci no bairro de Botafogo, numa rua chamada Nimo Reis, bem em frente ao cemitério de São João Batista, uma época do Rio assim, limpo, do Rio sano, do Rio puro, sem malícia, sem corrupção, sem bandidagem. E minha mãe era uma doméstica negra que veio de Minas Gerais, de Três Corações, terra do nosso, né, da família do nosso Edson Anos de Nascimento, a terra da minha mãe. E minha mãe foi escrava durante muitos anos, cara. E eu não tinha noção daquilo, né? E aí minha mãe trabalhava como empregada doméstica numa família tradicional de Minas Gerais, em Copacabana. E aí eu, dentro da favela, felizmente, né, nessa época não tinha realmente tráfico, não existia armas, não tinha bandidagem, não tinha. Então, isso para mim já foi um milagre de Deus, né? Então, mas eu sempre fui muito bem educado. Minha mãe realmente tinha uma seriedade no comportamento comigo e com a minha irmã, que era mais velha. Minha irmã tinha 5 anos a mais. Mas eu com 7 anos já estava no colégio público, pegava o bonde, não tinha dinheiro, soltava do bonde andando, junto com alguns amigos de infância, tipo Paulinho da Viola, que é do mesmo bairro, Paulo César de Oliveira, pai do Juan, quarto zagueiro do Flamengo, Roberto. E a gente tinha um grupo limpo, sadio, puro, né? E aí comecei na favela, na rua da nossa favela, que eram barracos de palafita. Era eu, minha mãe e minha irmã, quer dizer, 3 pessoas no mesmo compartimento. Quando chovia, minha mãe colocava o guarda-chuva para que não goteirasse em cima da gente. Mas nunca faltou, graças a Deus, a nossa alimentação: feijão, arroz, quiabo, bife de fígado, jiló. Oh, meu Deus, que delícia. Jiló. Mas eu não gostava, mas eu tinha que comer, eu apanhava para comer. Mas hoje gosta, né? Porque hoje isso é um prato... Quando você criança, tinha um gosto amargo. É claro. Entendeu? Apesar de minha mãe ser uma excepcional cozinheira. Mas foi um negócio que me fortaleceu, porque era tudo vitamina, cara. É verdade. Tudo vitamina, é sério. E ela, quer dizer, ela tinha uma noção danada. Minha mãe nunca teve o direito, voltando ao negócio da escravidão, de aprender a ler e escrever, cara. Foi escrava mesmo, mas tinha uma inteligência fora do comum. E eu sou privilegiado, porque eu tive 2 mães, depois eu fui adotado. Ô Caju, o racismo está impregnado na cultura brasileira, meu caro? O racismo ele era enrustido, mas quando você tem 7 anos, cara, você não tem noção, porra. E primeiro que eu, como eu te falei, eu peguei um Rio de Janeiro puro. Eu peguei um Rio de Janeiro, o bairro que eu morava era um bairro tradicional do Rio, apesar da pobreza que tinha, mas não faltava alimentação, não faltava comida. As pessoas eram solidárias dentro da nossa comunidade, não tinha drogas, não tinha álcool, não tinha bandido. E os meus amigos de infância da rua Diniz Cordeiro e Pinheiro Guimarães, que eram de classe média alta, nós tínhamos uma afinidade e eu já tinha o dom de jogar bola. E aquilo ali me serviu também como uma arma para me defender de preconceito, de discriminação. Mas eu era muito querido, então a gente fazia times de futebol entre nós e eu não tinha televisão nessa época. E eu eram os 2 únicos negros, eu e o Roberto, pai do Juan, quarto zagueiro do Flamengo,
E tinha Paulinho da Viola, mestiço, mas negro também, mas Paulinho da Viola era de classe média alta. Isso entre 7, 8 e 10 anos, cara. Você não tem noção do negócio do preconceito. Mas só que nós não tínhamos televisão. E todos os meus amigos de classe média, da mesma idade, estudavam em colégio na época particulares, eram poucos, mas eram bons. Eu estudava no colégio público, Joaquim Nabuco e Francisco Alves. E tinha um seriado na época, Falcão Negro, me lembro, Zorro e Tonto, que passava na televisão. A gente ficava louco, aí não tinha televisão, eu ficava chorando na porta da vila, da casa dos meus amigos, e eles eram solidários. Mãe, o Paulo é nosso amigo, ele não tem televisão, eu quero que ele veja televisão. E a gente tinha isso. E não tinha, a criança nessa época não tinha a educação, de repente, em você discriminar, entendeu? De repente, se afastar de uma pessoa que tivesse uma cor diferente da tua. Não tinha isso. Honestamente, a educação que era dada. E eu acho que eu fui superando, eu sabia, o meu dom, realmente, minha força era o meu futebol, o meu dom para jogar bola. Eu já sabia que era bom. Todos meus amigos me escalavam, eu sabia, pegava a bola, saía driblando 3-4, aquelas coisas. E fui pegando a minha habilidade, fui melhorando, mesmo sem ter dinheiro, sem ter professor, mas era escolhido para tudo, no colégio, na rua, tinha as Olimpíadas, na época chamavam Jogos Infantis, que eu participava, enfim. E de vez em quando surgia, né, um imbecil da vida desses aí que, né, não era tão agressivo quanto foi se, né, manifestando pelo mundo inteiro. Então não tinha era uma pureza que ainda existia falando do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, onde eu morava na frente. Então nós não tínhamos a classe média alta, de onde eu morava, a classe média normal e pobre, nós tínhamos uma afinidade, principalmente pela educação que os pais davam para os seus filhos, seja ele branco ou preto. Talento não tem cor? Não, das coisas que eu estou falando, o talento eu já sabia que eu tinha, então a minha arma era isso, eu queria me tornar jogador de futebol. Aí vem a família, eu fui adotado com 10, 11 anos, minha mãe não queria, né, de repente ceder a adoção, com razão, mas é a única maneira que nós temos de eu ter uma possibilidade na vida. A família que eu vou ser adotada, todos negros como eu, Frederico, meu irmão, filho único, que com meu irmão, que jogava salão comigo. E foi uma dádiva de Deus, um milagre de Deus, minha mãe ter assinado a adoção. E aí já começa uma outra vida. Em São Paulo mesmo, que eu fui vaiado a vida inteira, desde Congonhas ao hotel, saída do hotel, verdade? Imagina se eu fosse saindo dando porrada em todo mundo, ou fosse brigar com todo mundo. Mas eu acho que eu fui rebentando, eu fui superando tudo isso pela educação que minhas duas mães me deram e meu pai também. Eu acho que é fundamental. Quando você dá uma olhada na minha vida, comecei a jogar bola com 17, aí fui bicampeão no Botafogo, bicampeão no Fluminense, bicampeão no Flamengo, bicampeão no Grêmio, que eles diziam que carioca não joga no Sul, fui para a França, quer dizer, no meu contrato constava que eu teria que ter um intérprete ou uma aliança francesa. Eu falei, eu vou aprender sozinho, falo francês fluentemente, escrevo lei, nunca tive um professor, nunca tive uma professora, nunca fiz uma aliança francesa, isso é uma coisa minha. E no final da minha carreira, no dia 4 de agosto de 2016, François Hollande, presidente do país berço da cultura, chega no Rio de Janeiro, mas propositalmente, 2 dias antes da inauguração da abertura das Olimpíadas, propôs um café da manhã, uma audiência, uma recepção no Sofitel, no restaurante pré-catalã, para me condecorar, né? Comendador Paulo César Lima. Chego ali pela Legião de Honor, a maior honraria criada por Napoleão Bonaparte em 1802. 3 ou 4 brasileiros foram agraciados com ela. Santos Dumont, em 1902, depois Sebastião Salgado, se não me engano, em 1998, que é um craque da fotografia, preto e branco, meu parceiro, meu amigo, e, se não me engano, o presidente brasileiro, que já chegou até a ser presidente da Academia Mundial de Medicina, que é um carioca aqui de quase 90 anos, que continua viajando pelo mundo inteiro, e Paulo César Lima. Então, tudo isso, acho que é devido à minha educação, à minha índole, apesar de ter cometido alguns erros graves, né, mas acho que a educação, cara, Mas que erro nada, você só fez coisa que tinha que fazer, você é o Paulo César Caju, não tem erro nenhum mas aí. Independente disso, eu tô te falando, mas o importante é a tua educação, cara, e tua coerência, aí você vai derrubando os racismos de preto, de branco, de árabe, de amarelo, de qualquer um. Caju, a seleção de 70 foi a melhor de todos os tempos? Aí você esquece de 58, que tinha Garrincha, Djalma Santos, Gilmar, Milton Santos, Pelé, Didi, minha nossa Zico. Não, mas pra mim é a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Depois eu ponho a de 70. Pra mim é de 58. Garrincha, Didi, Milton Santos e Pelé são os 4 brasileiros que fazem parte da seleção da FIFA de todos os tempos.
E não tem uma manifestação, estamos aqui em São Paulo, de nada, que vão, a CBF vai prestar homenagem. Claro que a geração de 94 manda na CBF. O Juninho, antes era Edu Gaspar, né, que é o sobrinho de Tite, essa mala pesada. Aí depois vem Juninho Paulista, hoje é o diretor de futebol. Aí os embaixadores é Mauro Silva, é Dunga, é César Sampaio, é Zinho. E 58, apesar de não ter poucas pessoas vivas de 58, mas 70 são quase todos vivos. Não tem um embaixador na Confederação Brasileira de Futebol. É verdade. É um absurdo. Não, eu também não quero ligar minha imagem com a Confederação Brasileira de Futebol, não, né? Mas você não precisa. Mas você não precisa. Os 4 últimos, um está no céu, foi indiciado, 2 não pode sair do país, seu Marco Aldeu Nero, seu Ricardo Teixeira, senão a Interpol prende, ou é mentira? Não, tá certo, é isso aí. E o outro está pagando lá em Estados Unidos, seu Marinho. Nova York. Faça-me um favor, né? Tenha dó. Ouvimos no PAN News Cidades o comendador Paulo César Lima. Nada, agradecer ao Oliveira pela lembrança. E eu tô para fazer uma visita por Riva aí em Vinhedo, quando melhorar vou ser homenageado, eu e Jair vamos ser homenageados na França também pelo Olympique de Marseille. Eu vou passar uns dias com o Riva aí em Vinhedo, aí nós vamos te visitar de novo. Aí quero te dar um abraço pessoalmente, se Deus quiser. Estamos, muito obrigado, valeu, viu? Valeu, abraço. Um abraço. Muito bem, amigos, o PAN News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Jovem Pan News. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. PHS Samaritano Saúde tem cobertura total na região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. PHS Samaritano Saúde, até Dona Maria sabe o que é melhor. A maior infraestrutura em hospitais, conheça nossos diferenciais. samaritanosaúde.com.br. PAN News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.